Feliz sábado, meu amigo, e feliz qualquer momento, porque às vezes você encontrou esse link e o Espírito te trouxe até aqui. É bom tê-lo aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que é ser adultos, mas também na nossa relação de pais e filhos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui nós três. Eu sou Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas. E também estão aqui o Maurício Fraga, filho do nosso querido e saudoso irmão Jadir, e o seu filho, o Yuri Frazolin Fraga, né? Porque a lição fala também isso, né? Pais e filhos. E assim como no sábado passado falava de casais, nós tivemos aqui o casal Carvalho com bodas de Carvalho, então agora nós temos aqui pai e filho, né? E vamos começar o nosso estudo. Só que antes eu vou pedir para o Maurício nos dirigir uma palavra de oração. Oremos. Pai querido, damos-te graças por todas as bênçãos recebidas até aqui. Que o seu Santo e Bom Espírito nos ilumine e nos dê discernimento nessa hora ao abrir a tua santa palavra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, mas começa assim, né? Suprema lealdade a Cristo. Talvez aí para entender também a relação de filhos e pais, né? E o verso está lá em Efésios capítulo 6, verso 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, né? Aliás, a gente sabe que muitas pessoas têm uma imagem de Deus a partir da imagem que eles têm dos seus próprios pais terrestres, né? E muitas pessoas também vão ter uma imagem de autoridades e lideranças a partir também daquelas que elas desenvolvem em casa e também desenvolvem nos seus grupos, né? Então Deus tem essa preocupação e nos orienta a isso. E aí eu deixo vocês à vontade naquilo que vocês quiserem contribuir aí sobre a abertura desse tema. Se tiverem alguma colocação, podem ficar à vontade. Da outra vez eu comecei, então quero ser a primeira vez. Estava iniciando. Então, aqui, é lógico que esse pensamento aqui de Efésios 6:9 vai direcionar lá na frente, né? Sim. Mas a gente pode comentar aqui desde o início que na igreja primitiva havia senhores que tinham seus escravos. Sim. Inclusive Filemão era um deles, né? Cujo escravo era o Onésimo, que foi um escravo fugitivo, né? E Paulo, eu acho interessante que no Novo e no Velho Testamento não fala nada contra a escravidão, mas os princípios bíblicos, eles estavam alegando lá na frente que não era bom ser escravo de ninguém. Então, assim, eu acho interessante que a lição nos traz aqui, que ela estabelece esses princípios que lá na frente colocariam um fim ao mal da escravidão, entendeu? Então, assim, esse espírito mútuo de senhores e servos, né, para que evite a rebelião, né? Porque hoje eu vou encarar aqui, a gente está no lado ocupacional, né? Vamos falar aqui que hoje a lição fala muito de escravos e servos, né? Mas vamos colocar aqui como se fosse patrão e empregado. Hoje a gente nem fala mais empregado, seria mais assim, colaborador, né? Porque seria mais ético relacionar as pessoas como colaboradores de uma empresa, né? Sim. E eu vejo muitas pessoas aí que eu falo para as pessoas assim que a gente está nessa área ocupacional, as pessoas saem comigo quando vão fazer uma demissão e os motivos maiores de uma demissão são geralmente algo que ocorreu com eles, que eles não foi agradável, né? Um assédio moral por meio do patrão ou do encarregado, né? Então assim, a gente pode ver que as pessoas às vezes elas cometem loucura, não tem nada à vista, pedem demissão por pouca coisa. Então assim, aqui a gente está deixando bem clara a lição que nós temos um Senhor. O Senhor, não importa como que nós vamos agir no trabalho, como patrão ou empregado, não importa. Nós temos um Senhor, Deus, Ele que está olhando tudo. E assim como Moisés passou 40 anos, né? Ele, por um motivo de violência que ele teve que matar era um motivo certo, mas de uma forma errada, né? Ele teve que matar, mas ele, por incrível que pareça, ele foi perseguido para dar liberdade aos israelitas. Ele foi perseguido pelo próprio povo, né? E o povo começou a murmurar no deserto, né? Porque não tinha carne do Egito, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Mas
um detalhe importante que Moisés sabia muito bem para quem ele trabalhava, muito bem. Ele não estava importando o que o povo achava disso. Ele importava que ele trabalhava para o Senhor, e o Senhor queria julgá-lo se ele estava cumprindo a missão dele ou não. Talvez hoje as questões estão mais difíceis porque as pessoas estão mais complexas. Mas então houve uma mudança na concepção humana? Não, talvez porque, como nós sabemos, né? Eu lembro de um ditado que eu escutava os adultos falar quando eu era menino, que eles falavam assim: o pau você molda ele enquanto ele está verde. Depois que cresce, depois não tem que mais ele jeito, cresce, né? ou você quebra ou serra. É. Não tem mais o que fazer, né? Então, eu acho que por isso que a palavra trata também dessa questão da educação dos filhos, né? Porque se o indivíduo não aprende a ser operoso, a ser prestativo, a ser uma pessoa que contribui e aceita receber ordens, quando elas são legítimas e são muito bem estabelecidas para o bem de um todo, né? Na fase adulta elas não vão saber. Vai ser difícil para elas aprenderem a entender o que é, às vezes, aceitar que existe alguém que está acima, que alguém que direciona, que alguém que passa tarefas, né? Por isso que a Bíblia às vezes quer mostrar a importância de algumas famílias ensinarem as crianças desde pequenas a serem comprometidas. E, aliás, o Brasil, eu penso que ele está do jeito que está, porque hoje todo mundo só tem direito. No Brasil hoje ninguém tem dever. É meu direito, é meu direito, é meu direito. Aí, se não fosse a aposentadoria dos velhos, dos avós, teria neto passando fome, porque o pai e a mãe só se dedica àquilo que eles querem. Mas vai custar quanto fazer essa tatuagem no meu corpo? Eles não trabalham, eles têm a cara de pau de pegar o dinheiro do pai e da mãe aposentado para pagar a tatuagem. Quanto custa ficar lá no bar tomando cerveja, escutando aqueles sons altos, né? E tal, não sei, mas eles pegam do dinheiro do pai e da mãe, da aposentadoria magra, para poder ficar lá no bar bebendo. E que hora que trabalha? Não trabalha. E que educação dá para os filhos? Não dá. E aí só cresce sabendo assim, nós temos direito. Porque eles confundem essa preocupação do Estado de combater a pobreza, a miséria, com a obrigação do Estado de sustentar quem não quer trabalhar, quem não quer ser uma pessoa operosa. E aí você vê o caos que o mundo caminha, principalmente o Brasil, né? Por quê? Porque as pessoas não aprenderam a conviver, não aprenderam a serem assim proativos, a contribuir, a ter o seu dever, a ter a sua responsabilidade e cumpri-la, né? Então aí eu vejo, talvez por isso que entra conselhos aos filhos, porque algumas famílias já perderam o momento, e quem sabe a esperança então é que talvez de ouvirem os conselhos alguns filhos reflitam, né? Será que essa minha trajetória foi a melhor? Exato. Será que não era o caso de eu repensar minha vida, né? E aí fique à vontade. Oi? Você deu uma respirada aí? Não. Acho que tem a ver mais com a gente como pai para o filho, né? Mas eu fui filho também. Pode falar. Sim. Eu fui filho também. Verdade. E o Paulo conheceu o nosso pai, né? O seu avô. Né? Conheceu, foi? Conheceu. Eu até falo, né? Se ele tivesse vivo hoje, quanta contribuição o irmão Jadir ainda o meu pai deixou algo para mim. Estaria dando. Eu saí de casa com 10 anos de idade e fui estudar em colégio interno. Sim. Depois, nos 17 anos, quando eu saí do colégio interno, não porque eu era aluno ou filho rebelde, mas porque ele achou um lugar melhor para a gente ficar, num colégio adventista, né? Sim. E Edessa, né? Com 17 anos a gente saiu de lá e meu pai falou assim: você vai agora encarar o mundo com cursinho, fazer faculdade, mas uma coisa eu vou deixar para você: cuidado com as artimanhas de Satanás, cuidado com as armações de Satanás, né? E porque se um dia você cair, você não vai olhar o seu pai como exemplo. Deixou isso bem claro para mim. Então aquilo ficou gravado na minha mente. Toda vez que o mal me assediava, eu já ficava assim: o meu pai deixou um exemplo para mim, e eu tenho que ser como meu pai, né? A gente sempre se espelhando em algo. Então é o seguinte: não adianta você ficar falando palavras. Vamos aqui na forma direta aqui. O pai que ensina para o filho, e eu acho, meu filho, que né, eu quero falar aqui que você é um bom filho. Entendeu? Primeiro. Não mereço, não. Não, a gente, pela graça de Deus, tá? Eu não sou nada, mas assim, a gente sabe que
as bênçãos foram frutíferas no meu avô, na minha avó, nos meus pais, e hoje eu vejo na minha geração, tá? Não porque nós merecemos, mas porque Deus tem agido de uma forma constante, porque a gente está cumprindo aquilo. Obedecer, vossos filhos obedecer aos vossos pais. Obedecer aqui é mais do que sujeitar, como marido e mulher. Sim. É obedecer, é algo direto, né? Então, porque isso é justo, né? E o mundo, Paulo, não gosta de obedecer, né? A gente acabou de falar aí que a gente parece que é uma imposição. Quando eu falo em obediência, é uma imposição do mundo, né? Para o mundo. E a gente sabe que se você hoje vê o pai como uma pessoa autêntica, né? Fiel, justo, você vai ver Deus da mesma forma. Né? Da mesma forma. Não, faz analogia. É exatamente isso que a lição trouxe aqui, né? Porque o pai e a mãe, eles são a figura divina nos primeiros anos da vida da criança, que a criança não sabe o que é Deus, né? Então essa figura. Sim. Então isso é tão forte, porque quando você chega para alguém e fala assim, Deus é como um pai para nós. Se a pessoa não teve uma boa referência em casa, é meio difícil para ela assimilar um Deus amoroso como pai. Verdade. Né, se ela não teve essa referência. Então tá a importância da gente ter essa relação familiar bem sólida, né? E bem concreta dentro do que Deus pede, né? E no verso 2 aqui, né, de Efésios, né, 6, 2, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Quer dizer, outros mandamentos como promessa, que aqui ele está lá em Êxodo, acho que é 26, né? Que farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Mas esse aqui é específico para os filhos. Sim. É o primeiro mandamento como promessa. Então, agora detalhe, honrar pai até que ponto? É absoluto isso? Às vezes alguém de casa está pensando, nossa, mas o meu pai, ele não me dá um exemplo, meu pai ou minha mãe, né? Aqui a gente diz de forma geral, tá? Ele não me dá o exemplo sobre como agir, né? E aí nós vemos que o texto fala, vamos deixar que a Bíblia fale, né? Vamos lá para Efésios 6. Sim. E lá nós lemos o seguinte, ó. Efésios 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O detalhe está aqui, ó. Obedeça seus pais no Senhor, né? Quando a orientação do seu pai também seja submissa no marido, mas esse marido quem? Aquele que está no Senhor, né? Exatamente, né? Quando o pai dá um conselho, uma orientação que vai contra os princípios bíblicos, os princípios que Deus coloca, né? E você sabe disso, a recomendação é o Senhor em primeiro. Sim. Né? Não esquecer, Yuri, que é pai e mãe. Não, quando a gente fala pai, a gente fala de forma geral. Porque aqui, as pessoas às vezes têm mais estima com o pai, outro com a mãe. Então, seu filho, às vezes, não, minha mãe é tudo para mim e o pai fica de escanteio. Essa é a realidade que a gente vê no mundo aí. Então, é o seguinte, por que às vezes, nem sempre o que a família sugere ou exige, nem sempre é o melhor? Eu vou dar um exemplo aqui, na própria Bíblia, que tem a história de Rebeca, né? Que usou para dar de primogenitura para Jacó, usou um engano, né? E Jacó carregou esse pecado, esse fardo por toda a vida. Por toda a vida, até quando ele teve com Deus, lutou com Deus, mudou de nome para Israel, e ali ele foi perdoado, né? Mas ele nem viu mais a sua mãe. Ele não deveria ter ouvido sua mãe. Exatamente, né? Exatamente. Verdade. Aí fala Tiago, né? Atos 5, 29. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mais um complemento aqui. Né? Então, pegando esse gancho, um pouco mais à frente, mas vocês podem resgatar isso, fala conselho aos pais. Por que conselho aos pais, né? Qual deve ser? Olha aqui, Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Um pai, ele não faz um bom serviço se ele é temperamental, né? Ele ensina o filho a ser temperamental. E se ele também não tem ordem no seu lar. Pai e a mãe. Equilíbrio dá trabalho, né? Porque vocês podem ver que, assim, quando você vê um animal de estimação, se é um animal obediente, se é um animal, você fica, assim, admirado. Você vê que é um animal, né? Pode estar um monte de cachorro na rua. O dono fala, fica quieto, fica aqui. E ele fica quietinho do lado do dono. Não vai lá e não faz aquele fuzuê na rua, aquela latição sem fim, só porque ele viu outros cachorros.
você não vê ele atacando ninguém. Olha, a mesma coisa é quando você observa uma família. E é ilusão achar que as crianças vão crescer boazinhas se elas não forem disciplinadas, se elas não forem ensinadas, né? Tem muito pai que terceiriza. Ele confunde, ele acha que é a escola que dá educação. Não, a escola transmite conhecimento específico, de disciplinas. Quem forma o indivíduo, um cidadão, é o lar. E hoje, eu fui professor muito tempo bom, eu vou falar, alguns não vão saber o que é, quinta série, porque hoje fala ano, né? 6º ano, 7º ano. Eu fui professor muito tempo e eu ficava admirado de ver muitas mães que falavam, o que vocês puderem fazer por mim faz, que eu não posso com a vida desse menino. Eu falava, gente, o moleque tem 11, 9 anos de idade, ela não pode com a vida, e quando ele tiver 20? E se ele não aprende a respeitar o pai e mãe, quem que ele respeita? Né? Se ele não aprende a ser comedido, a repartir, a gente, a não ser fominha, a nossa idade, como é que vai ser? Eu não sei como é que está hoje, a gente vê, porque tem tanto delinquente hoje nessa sociedade nossa. Pois o meu pai, ele nos corrigia e nos educava de tal forma que eu tinha respeito pelos professores. O professor para mim era alguém que estava no patamar que tinha o maior respeito como meu pai, entendeu? O respeito pelos pais, eu estou aqui diante de Deus e falo que eu honrei meu pai e minha mãe, entendeu? Eu sempre respeitava eles. E eu acredito nessa promessa de ter vida longa aqui na Terra, mas a principal no céu. No céu. Nesse mundo que a gente está, a gente não está sujeito a qualquer coisa, né? Só que é o seguinte, agora como que aqui fala aqui, como que nós devemos não provocar ira aos nossos filhos? É quando eu vou disciplinar o filho com raiva. Sim. É um modo também de eu aplicar a ira. Quando eu quero educar por palavras, mas eu não educo pelo exemplo, né? Também a hipocrisia, né? Hipocrisia, né? A hipocrisia então, é terrível. Ter uma vida superficial também espiritual superficial, né? Exigir atitudes do filho, né, que nem mesmo ele pratica, nem mesmo uma pessoa presente, se fez presente, né? E aí você estipular para o filho alguns atingir um alvo inatingível, né? Por exemplo, você dá coisa para o filho que está num patamar que ele não pode atingir aquele objetivo. E vamos mais a fundo também, né? O professor vai concordar comigo também. Eu acho que o texto também ele envolve, né? Olha só o contexto da programação, né? Que nós tivemos 2 sábados atrás, né? Que foi a questão do Quebrando o Silêncio. Então, assim, a gente vê que muitos lares também há um certo abuso moral, físico, sexual da vida dos filhos, né? E isso provoca a ira das suas crianças, né? Verdade. Então, assim, o chamado de Paulo é para um equilíbrio completo, tanto de pais com filhos, né? Para que nós atingimos essa união. Olha só como que é completo, né? Ele sai da esfera da igreja, e isso também é igreja, porque somos todos filhos de Deus, pais e filhos, são todos, né, servos do Senhor. Então, eu acredito que a gente tem que estar com isso em mente. Eu não sou pai ainda, né? Mas eu pretendo ser um dia. E lendo isso aqui me comoveu bastante, né? Porque faz a gente pensar na educação que a gente vai promover, né? Sim. Pro futuro filho. Tanto que o pai ele tem que ter uma figura que mesmo quando, por exemplo, você for pai, você não tenha dificuldade em ouvir o teu pai. Às vezes, conversando algumas questões, um dia eu falei pro seu pai isso. Eu falei, Maurício, se o irmão Jadir estivesse vivo, eu acho que muitos conselhos sábios viriam da parte dele e seriam ouvidos. Então, é importante, quando você for pai, você ter essa consciência. Que você eduque teu filho de tal forma que quando ele for pai, ele vai te ouvir sem dificuldade. No dia que você precisar chegar nele, falar com ele, Mauricinho, vem cá, deixa o pai conversar com você. Olha, querido, né? E ele vai te ouvir, mesmo ele sendo pai. Por quê? Porque ele viu esse aspecto que foi coerente na tua vida, né? Então isso é importante. Paulo, a gente não pode deixar também aqui de falar, agora eu estou falando para quem que se diz cristão, né? Você, pai, está levando o seu filho aos cultos da igreja? Você, pai, usa o devocional pela parte da manhã, culto matinal, para você também mostrar para o seu filho que há um Deus criador que deve ser buscado primeiramente em qualquer lugar, né? Você também, pai, providencia elementos básicos para o seu devocional,
né? Porque não adianta só falar, mas você não dá suporte para isso, né? Então é o seguinte, os filhos estão olhando para os pais, lendo a Bíblia e orando. Isso é importante também. Eu via meu pai orando, minha mãe também orando, então a gente ficava aquilo gravado na mente, né? E aquilo carrega pro resto da vida isso, né? Porque meus pais orando, eu ficava longe, às vezes minha mãe orando de joelho, mandava cartinha para mim antes, não tinha celular, não tinha nada, né? Então, assim, estou orando por você, meu filho. Então, é assim que é a oração de uma mãe, né? A gente vê como que isso tem valor. Verdade. Eu acho que o nosso manual, ele até começa essa relação, pais e filhos, para a gente entender, então, como o ser humano deve se pautar, para daí a gente poder falar, então, sobre a escravidão. Porque, querendo ou não, mesmo sendo uma palavra triste, mas ela implica a relação de dois seres, né? De dois seres vivos, que não são as mesmas pessoas. E um está numa condição e o outro está noutra, né? E, infelizmente, no tempo de Paulo, é importante, né, quem nos ouve, que saiba, que não havia só a escravidão pela derrota, mas havia a escravidão também por opção. Algumas pessoas viviam numa pobreza tão grande que ele sabia que se ele fosse escravo de alguém, ele teria uma condição de vida melhor e não sofreria como ele sofria. Às vezes ele ficava dias sem se alimentar, não tinha roupa, e sendo escravo de alguém, conforme fosse o patrão, era melhor ser escravo do que estar livre. Poderia se casar, né, estudar. Né? Isso, então alguns se vendiam. A gente não vê como o José do Egito, né, que ele estudou, né, ele podia ter sua família, embora mesmo depois como governador, mas a gente vê isso aí que... Infelizmente, né, era uma opção na época. E algumas pessoas se vendiam, então, como escravos, para não ver o filho chorando de fome todo dia, ele não ter o que dar, né? Mas ainda que a pessoa se vendesse, Paulo tinha preocupação de que houvesse o entendimento de qual deve ser a base sobre a qual as pessoas deveriam se relacionar, mesmo proprietários e escravos. Né? Eu confesso que de todo o texto dessa semana, né, eu gostei muito da parte dos pais e filhos, né? Só que essa parte do escravo foi algo novo para mim. Porque eu nunca pesquisei muito a fundo na Bíblia em relação a isso, né? E eu confesso que eu fiquei muito impactado com a sabedoria do apóstolo inspirado no Espírito Santo quando ele falou sobre isso. Porque a gente vê aqui que ele colocou os dois, né, em pé de igualdade. Sim. Ele conseguiu, se a gente for notar, ele conseguiu pegar um problema social e equilibrar ambas as partes sem fazer o que a gente faz hoje, que é militância. Ou seja, aqui eu vi até no comentário do professor, né, que a escravidão, né, Paulo deu conselho de tal forma que a escravidão ela acabaria por si só, entraria em colapso por si só. Vou até ler um pouquinho do comentário aqui, ó. Sim. Paulo diz aos senhores que façam o mesmo, né, com seus servos, que é o quê? Sejam senhores parecidos com Jesus. Imagina vocês, né, lendo isso, né, porque essa carta de Efésios foi lida nas igrejas do lar, né? E aí você vê todas, isso lá, né? Todas. Aí assim, com os escravos. E dali eles tinham que levar para as outras igrejas. Exato. E era lido na família com os filhos presentes, os pais, né? E os escravos juntos, né? Os senhores de escravos terrenos ou pessoas de riqueza e poder sabem que Jesus é o mestre deles. Assim, ao contrário da ideia de que Paulo está apoiando a escravidão, ele destrói o fundamento da escravidão ao estabelecer o princípio cristão de que todos, senhores e escravos, têm o mesmo mestre, né? Todas as relações sociais e econômicas devem estar relacionadas a Cristo. E olha só que interessante, né? Os senhores tratam seus trabalhadores como Jesus, seu mestre, os trata. Olha só o peso disso, né? Ou seja, você deve tratar o seu escravo como Jesus te tratou, né? Ele não trata... Isso se aplica a gente, quem é patrão também. Não, com certeza. Vamos olhar para os nossos dias hoje, né? Sim. Então, é importante pegar os textos aqui, viu, Yuri? De Efésios 6, 5 e 9, que fala o seguinte: os escravos devem servir de coração como ao Senhor. E sempre devem tratar os servos com justiça, sabendo que tem um Senhor nos céus, que trata a todos com a mesma forma, sem parcialidade, né? Aí em Colossenses também 3, 22 a 41, né? 22 a 4, né? Ser obedientes, servindo não apenas sob vigilância, só para agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. É que tem pessoas que se obedecem quando estão à vista, né?
né? Aí que tá o detalhe. É como que você é fora... Tem empregado que ele é bom empregado, mas à vista, né? À vista. Por isso que tem aquele ditado, né? O boi engorda com o olho do dono. Ou seja, tem pessoa que ela não é, digamos assim, confiável, né? Se ela ficar sozinha, ela não funciona. 1 Coríntios 7:20 também fala que permaneça naquilo que foi chamado. Se você é livre, como no caso dos senhores, né? Dono de escravo, ele seria escravo de Cristo daquele momento em diante, né? E se fosse escravo, seria liberto pelo Senhor, né? Então a gente já viu aqui o exemplo de Moisés, né? Que senhores, tratai os vossos escravos com equidade e justiça. Então é o seguinte, eu sou funcionário de empresa, né? Eu já fiquei vários anos e continuo sendo funcionário ainda. E as pessoas passam comigo. Todo mundo que entra na empresa e sai, passa com a gente lá. E eu tenho visto na prática que as pessoas, quanto mais jovem, mais ele pula de emprego em emprego, né? Parece que não fixa, né? Eu estou 29 anos numa empresa, né? Para que eu vou ficar agora pedindo demissão? E eu já cheguei para o meu patrão e falei para ele, patrão, a gente tem que ser humilde. E a forma de educar as pessoas, educar os filhos, educar os servos, é uma arte. Isso vem com muita oração. Agora, eu falei para o meu patrão, eu oro para vocês que vocês dão... Quantas famílias são sustentadas por vocês? E será que a gente ora mesmo para o nosso patrão? Né? A gente é fiel e justo naquilo que a gente faz? Ora por eles, né? Porque a gente tem como servo, a gente não é escravo, mas é um servo também, que a gente tem que agir com equidade, né? E isso aí com justiça também. Então as pessoas precisam entender isso, que eles também precisam de oração, né? O patrão da gente precisa de oração. Lógico. O Senhor Jesus, mas assim, quando Deus se revela a Jeremias, e ele disse para falar para o povo, né? Ora pela paz de Babilônia. Enquanto ela tiver paz, vocês terão paz. Então, se você está num trabalho, ore para que vá bem aquela empresa, porque enquanto a empresa for bem, você está exatamente. Né? Você está recebendo, a gente está dependendo dela, para que ficar reclamando? Eu vejo na prática as pessoas pedem demissão, depois eles querem voltar para a mesma empresa que estavam. Eles eram felizes, não sabiam, né? Aí depois... Eu fico pensando o seguinte, se Paulo chegasse e falasse para eles assim, meus irmãos, está na hora de abolir a escravidão, falasse assim... curto e grosso, né? Como talvez ele não conseguisse alcançá-los, né? E era algo impossível, né? Porque era um contexto cultural, né, que a gente tem. Mas o que é interessante é que é o seguinte, olha lá o que diz na lição da terça-feira, né? Sua visão não era para a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos, ou seja, comunhão agora entre senhores e escravos, né? Na base de adoção de filhos de Deus. E olha só isso aqui, aí entra no começo da lição, no começo que o senhor mesmo falou aqui, a revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. Ninguém precisou ir para a rua exigir coisa para o Império Romano, né? E, de novo, gente, o mundo passa, os anos se passam, mas a base da sociedade ainda continua sendo a família. Se a gente quer provocar uma revolução na sociedade, é na família que começa. E a gente está percebendo que a gente está, igual o senhor falou no contexto brasileiro, né? A gente está regredindo. Porque as famílias estão regredindo. O dia que a gente parar e entender que as famílias são né, a unidade básica, é aquilo que vai promover a diferença na sociedade, e a gente vai continuar xingando o político, achando que o político está com problema. Não, o problema está nas famílias. Sim. Mas quarta e quinta vai tratar da questão da escravidão como uma visão mais ampla, né? Tanto até fazendo aquela colocação, senhores que são escravos e também escravos de Cristo, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem aí os comentários de vocês, porque de repente dá para se... digamos assim, né, articular bem aí os dois temas. Eu vejo aqui Paulo falando a carta numa igreja lar, né? Para onde estavam ali reunidas as famílias, inclusive senhores e escravos. Então tem uma pergunta assim, imagina se você fosse um cristão senhor de escravos, qual seria a sua reação com essas cartas de Paulo?
a reação depende de como você tratava o seu escravo. Né? Quanto mais violento você é, quanto mais agressivo você é, mais com vergonha e sem graça você ia ficar, né? Sim. Então é o seguinte, eu achei muito interessante que aqui, né, a gente precisa entender que o cristianismo exigia um senso mais profundo do dever, né? Uhum. Fazer o que é certo porque é certo, né? Sim. Então, esse é o sublime princípio do cristianismo. Fazer o que é certo porque é certo. Né? Então, assim, a verdade, ela não, é a verdade. Não tem meio termo, né? Meio termo. Ser fiel e íntegro mesmo sob os olhares do patrão ou não. Né? Porque o cristão trabalha para aquele que vê os motivos do coração. Então é o seguinte, como Moisés não preocupava com o que o povo achava dele. O povo murmurando, reclamando, ele sabia que estava trabalhando para um Deus que o julgava se estava cumprindo a missão dele. Então nós hoje estamos no trabalho, aí a pergunta que eu faço também. E aí, se o nosso patrão é agressivo, é perverso, qual deve ser a minha conduta diante de um patrão dessa maneira? Paciência. Né? Ora a Deus para te dar paciência, né? E quem sabe um dia o patrão muda, né? Ou Deus abre uma porta para você abre outra porta, outro né? patrão. Exatamente. Então é o seguinte, como Adventista do sétimo dia, eu quero deixar aqui, o Adventista do sétimo dia é guardador do sábado, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. As horas que um trabalhador tem que cumprir, geralmente são 44 horas semanais. Uhum. E há motivos, às vezes, há situações em que o trabalhador ele não cumpre essas horas como adventista do sétimo dia, porque o patrão cedeu as horas sabáticas para ele. Uhum. E aí, se o patrão exigir dele que ele venha no domingo, que faça uma hora extra, ele vai ficar emburrado por causa disso? Pelo contrário, ele tem que sentir agradecido a esse patrão, a Deus, esse patrão por ter dado essa oportunidade para ele. E isso tem que ser muito bem claro aqui, porque mesmo sendo adventista, você pode ser trabalhador de qualquer outro dia, menos sábado, né? Uhum. Então, cumprir como a parte que lhe corresponde. Se o patrão te pediu isso, vai além. Dá caminho a milha a mais, né? Sempre é mais importante, né? E ore pelo patrão, por que não? Né? Lógico. Dê valor. Mas fiquem à vontade aí, façam. Nós temos esses últimos 5 minutos, né, pra gente encerrar. Se vocês veem mais questões aí entre quarta e quinta, fique à vontade. O que eu deixo aqui, para mim, o que ficou mais claro, né, de todo esse trecho, que é um trecho curto, né, da lição da semana, que é de Efésios 6, do 1 até o verso 9, é o equilíbrio. Né? A gente buscar o equilíbrio nas nossas relações sociais, sejam elas na forma de família, né, o núcleo familiar, e sejam elas na forma de patrão-funcionário. Porque todo mundo, em algum momento da vida, teve alguém que lhe servia e alguém a quem você já serviu, né? Então que nós possamos ser sempre justos nas nossas relações, tratar as pessoas assim como Deus nos trata, né? Com imparcialidade e com respeito, né? A todos, porque somos todos filhos de Deus, e esse é o conselho que Paulo aí, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou. Olha pra você ver, né? Naquela época, ele colocou tudo no mesmo contexto aqui, né? Porque os filhos eram muitas vezes considerados até propriedade dos pais. E rolava um pouco desse negócio de abuso, né? Hoje também a gente tem esse problema, né? Então, assim, ele colocou tudo no mesmo pacote, né? E promoveu esses conselhos aqui. Então, que nós possamos, né, ter esse equilíbrio. E a palavra de Deus, meus amigos, ela é completa, né? A gente pensa que a Bíblia não fala de muita coisa, mas na verdade ela fala de tudo, né? Tudo que é necessário para o nosso viver. Viver de forma plena e feliz, ela nos diz. Então, meu apelo para vocês é que vocês estudem a Bíblia, estudem mais a Bíblia, para que nós possamos aí atingir E onde o mundo tem direitos, foi onde a base daquela cultura foi a Bíblia. Né? Então, tanto o movimento hoje, as mulheres têm voto, foi no Ocidente, as mulheres são valorizadas no Ocidente, os grupos LGBTs fazem suas marchas, suas reivindicações, vá fazer lá nos países comunistas, né? Que deveriam estar na vanguarda, vai fazer isso nos países muçulmanos, enfim, né? É importante que as pessoas enxerguem isso. E Paulo, dessa maneira sábia como você colocou, Yuri, apontou um caminho de mudança na sociedade sem precisar derramar sangue. Isso é o mais importante. Foi sensacional. E eu deixo aqui também o seguinte, que a graça de Deus não é parcial. Ela é imparcial, né?
Deus não faz acepção de pessoas, né? E não faz distinção de pessoas. Mas o detalhe, os juízos de Deus são parciais. Então, se o Senhor, que se diz que tem seus escravos, né, usa essa prática de, como havia no passado, espancamento, abuso sexual, venda de escravos, né, para ficar longe da família, trabalho extremo, fome, algemas, marcas de ferro quente e até a morte, todos vão prestar conta a Deus, né, e serão julgados por Deus por Sim. isso. Mas o mais importante aqui é que saber que, mesmo sendo livre no Senhor, escravo que se tornou livre e Senhor que se tornou escravo de Cristo, todos têm a mesma recompensa, né? Que as recompensas são iguais lá no céu, no reino eterno, né? Então essa é a diferença. Sim. Que a Bíblia ela fala de uma forma tão interessante que mostra todos de igualdade, né? Somos irmãos, olha só, chama os escravos e os senhores de irmãos, né? Então é que Deus nos abençoe, né? Que a gente seja tanto servo de alguém, ou colaborador de uma empresa ou não, que seja que for, ou dono de alguém que você vai dar o trabalho para alguém. Como eu já tive também, tive pedreiros, serventes sob minha tutela, a gente tem que tratar com dignidade, respeito, com justiça, equidade, né? E para que todos se sintam agradáveis do seu lado. E a pergunta assim, você que é patrão ou não, ou colaborador ou não, aqueles que estão do seu lado estão satisfeitos com você? Essa é a pergunta que eu deixo. Será que você tem deixado um legado para essas pessoas, né? Como pais, tem deixado legado para você, filho? Tem deixado sim, legado vou para ficar você. Tranquilo aí. Se eu pudesse ter 10 filhos com você, eu teria. Não, eu já falei isso para ele já. Se eu for 50% do pai que ele foi para mim já está ótimo já. Mas tudo é a graça de Deus. A gente não merece nada, mas Deus tem nos abençoado. Deus nos abençoe a todos, né? Verdade. É isso, amigo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu vou pedir para o Yuri nos despedir com uma palavra de oração. Vamos sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a oportunidade de estudar o teu livro e aprender riquíssimas verdades para a nossa vida, que nos trazem sabedoria e nos trazem um padrão de vida mais elevado, porque afinal de contas, o Senhor quer nos dar uma vida plena e feliz. Nós te agradecemos por isso, que o Senhor possa abençoar também cada telespectador que está nos assistindo também, que a tua mão poderosa venha agir na vida dessas pessoas e que elas possam viver de acordo com os teus princípios, Senhor, porque eles trazem a real felicidade e paz na alma que só vem de ti. Amém. Nós te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo, até a próxima, se Deus assim o permitir.